Muito tempo já passou e nós nunca esquecemos o fatídico duelo do Brasil contra a Alemanha, narrado pelo próprio Galvão Bueno como um dos maiores vexames do Brasil. As lágrimas do menino ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol e uma movimentação tática dentro de campo e não consegue entender. Lá vem eles de novo, olha só que absurdo, a chance de mais um gol. Gol da Alemanha. Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro em todos esses 84 anos. Impressionante a liberdade. Felipe Lan tocou para trás. Lastimável. Naquele jogo, o Brasil foi derrotado por 7-1 pela seleção alemã. E diante do Mineirão lotado. Como vocês podem ver aqui, ó. Mineirão lotado no Brasil versus Alemanha. Foto de Sérgio Gandolfi. Foi um golpe duro para os brasileiros, né? Perder de goleada em casa, né? Sediando a própria Copa do Mundo. Mas assim, pro Lula, aparentemente não. Pro Lula, aparentemente não foi tão ruim. De acordo com ele, Deus foi justo. Vamos ver aqui. Começamos a fazer a Copa do Mundo, a quantidade de denúncias de corrupção nos estádios na Copa do Mundo, e muita gente inventou aí o jogo da direita mesmo, sabe? Tudo tem que ser padrão FIFA, porque o Brasil tem que dar saúde padrão FIFA, o Brasil tem que dar não sei o que lá padrão FIFA, na tentativa de desmoralizar a Copa do Mundo. E Deus é justo, nós tomamos de 7-1 naquela Copa do Mundo da Alemanha, sabe? Já que é para castigar, vamos castigar. E o que aconteceu de verdade? O que aconteceu de verdade nesse país? Vocês estão vendo isso aqui, né? Pessoal batendo palma e rindo do Brasil ter perdido de 7-1. Cara, eu lembro que como foi o jogo, velho. Tinha gente chorando. Você viu a criança chorando ali no começo do vídeo. O pessoal tava mesmo vestindo a camisa do Brasil, sabe? E o presidente do Brasil debocha do próprio povo. Tá me entendendo? Fora isso, o Lula também usou a cerimônia para defender os escândalos durante a Copa de 2014 no governo Dilma. Para quem não lembra, os escândalos foram esses. Por exemplo, superfaturamento nos estádios. O Tribunal de Contas da União e outros órgãos de fiscalização apontaram que os custos foram inflacionados em várias obras. Então, assim, o próprio tribunal que ele está falando que não publicou, foi quem publicou. Olha aqui. O estádio mais caro do Mundial foi o Mané Garrincha, que custou 1,4 bilhão ao governo do Distrito Federal, sem a utilização de recurso nenhum do pré-copa, né? Outra aqui, ó. Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas, no entanto, aponta que o custo total pode chegar a 1,9 bilhão após conclusão das obras dos arredores da arena. O mesmo levantamento mostrou supostas irregularidades nos editais relacionados à construção do estádio, que podem ter elevado em 431 milhões o preço da arena. Mas não é só isso. Olha aqui o que o Superior Tribunal de Justiça, né, levou aqui pra gente aqui. A 5ª Turma Superior do Tribunal de Justiça manteve a ação penal contra o empresário Sérgio Lúcio Silva Andrade, denunciado na operação do Penatenaico, né, que investiga crimes envolvendo a construção e a reforma do estádio Mané Garrincha em Brasília. Então, assim, o cara foi investigado e condenado. Então, assim, houve corrupção durante a Copa do Mundo. Houve corrupção. Ele tá dizendo que não houve, né? Mas e mais aqui, ó. Fora isso também, o caso mais emblemático, né, como a gente já está falando do Mané Garrincha, em Brasília, que o custo de obra originalmente estimado em cerca de 700 milhões, né, estava estimado em cerca de 700 milhões, acabou ultrapassando 1,4 bilhões, né? As investigações sugeriram que parte dos recursos foram desviadas. Também teve o escândalo dos cartéis, né, das empreiteiras, das grandes empreiteiras que estavam ganhando as licitações para as reformas nos estádios. Empreiteiras essas, que inclusive quem estava no meio era a Odebrecht, sim, a Odebrecht. Aqui, ó, você pode ver aqui,
Metade dos estados da Copa tem suspeitas de irregularidades segundo delações de Odebrecht. Outro artigo aqui diz também. Delações da Odebrecht citam irregularidades em grandes obras do Distrito Federal e de pelo menos 11 estados. Então, assim, em depoimentos, ex-diretores da empreiteira falam de pagamentos de propina, fraudes, licitação, formação de cartel e superfaturamento. Os próprios diretores da Odebrecht estão admitindo isso. Tá? Vocês estão entendendo? Então, assim, o Lula, nada mais, nada menos, ele está tentando descredibilizar, né, a Operação Lava Jato, que foi uma das maiores operações aí de investigação contra a corrupção no Brasil, e que inclusive condenou o Lula, né, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, relacionado lá ao sítio de Itibaia, né, em São Paulo. E eu queria até mostrar aqui para vocês aqui um trecho em que o Lula admite que a Marisa, né, que era a primeira-dama na época, comprou capas para a piscina do sítio. Vamos ver aqui. Por Roberto Teixeira, ele saberia da nota, se foi ele que acertou com o Alexandrino. Mas é que não foi encontrado no escritório do senhor Roberto, foi encontrado na sua casa. Então... O senhor não sabe dizer porque estava na sua casa. Não sei. As notas que foram encontradas na sua casa relativa à aquisição de capa para piscina ou algum outro objeto do sítio, o senhor confirma que eventualmente tenham comprado alguma coisa para o sítio? Eu acho que é possível que a dona Marisa tenha comprado a capa, porque a dona Marisa... Aquelas coisas que são faladas, até na imprensa tenho evitado de ver... Esse cara aqui, que é o Zanin, né, foi indicado, vamos dar uma olhada aqui, Zanin. Cristiano Zanin, jurista, magistrado, ministro do Supremo Tribunal. Foi o carinha que o Lula indicou para ser ministro lá do STF. E aí o que acontece? Ele era advogado do Lula. Vocês estão entendendo isso? Mas vamos terminar aqui. Jornal? Doutor, ela tá inquirindo, a excelência está inquirindo. Você está interrompendo o depoimento da juiz toda hora, doutor. Mas eu estou fazendo uma parte, doutor. Nós estamos na audiência. Você está interrompendo a excelência toda hora. Pode falar, senhor. Eu acho que a dona Marisa, ela tinha interesse de comprar a capa, porque as crianças... Agora vamos ver outro trecho em que o Palocci admite a participação no Lula nos esquemas. Excelência, e de fato eu queria dizer a princípio que a denúncia procede, os fatos narrados nela são verdadeiros. Eu diria apenas que os fatos narrados nessa denúncia dizem respeito a um capítulo de um livro um pouco maior, certo, do relacionamento da empresa em questão, da Odebrecht, com o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, que foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de Caixa 1, Caixa 2, e esse foi um episódio desse conjunto. E esse cara, galera, é o Palocci, o ex-ministro da Fazenda do governo Lula, entendeu? E também era membro do PT. Então, ele próprio admite, né, a culpa do governo que estava relacionado mesmo com esses escândalos, esse esquema. Fora também o caso da OAS, né, que é aquela construtora que estava pagando a graneiro para guardar os presentes que o Lula ganhava durante o mandato dele, né? Você pode ver aqui a notícia aqui da época, aqui, ó. Construtora OAS gastou 1,2 milhão para guardar 10 containers e tal. Aqui você vê também o contrato de armazenagem aqui, né? Esses itens aqui, galera, depois a PF conseguiu, né, recuperar. Foram os itens lá tirados lá do palácio lá. Itens caros, por sinal, também, né? Mas assim, para finalizar também, o Lula tentou relacionar as acusações dele, né, as acusações contra ele, com as acusações contra o Getúlio Vargas, que eram principalmente relacionadas à Petrobras. E também citou também a acusação do Juscelino Kubitschek, onde o Juscelino Kubitschek é acusado de ser dono de um apartamento lá em Copacabana, de ter sido dono, né, de um apartamento lá em Copacabana. Vamos ver aqui o Lula falando. E o que é grave nessas coisas, gente, é que não tem volta. O Getúlio Vargas morreu porque fizeram uma denúncia de corrupção contra o Getúlio Vargas. Depois que ele se matou,
Depois que ele se matou, nunca provaram a corrupção que ele tinha feito. Nunca. O Juscelino Kubitschek foi acusado de ter um apartamento aqui em Copacabana. Ou seja, Juscelino deixou de ser presidente em 61 e nunca se provou o apartamento do Juscelino. Vocês estão lembrados como nós começamos? Bom, assim, referente ao Getúlio Vargas, realmente não houve acusações diretas, né, contra o Getúlio Vargas. Porém, houve acusações de pessoas do governo. Então, assim, houve corrupção na Petrobras durante o governo Getúlio Vargas, sim. Houve corrupção. A gente pode ver aqui, ó, tem esse cara aqui, Diego Knack, ele é um historiador, e ele fez um trabalho muito interessante, né, sobre essa questão da corrupção na época da ditadura. Que no caso aqui, essa obra aqui, que é o quê? Ditadura e corrupção, né? Aqui ele cita o seguinte: em 24 de janeiro de 1964, meses antes do golpe, surgiu uma denúncia de esquema de corrupção na cúpula da Petrobras. A estatal do petróleo, que era comandada por um militar próximo a João Goulart, o general Albino Silva, né, ficou conhecido na imprensa do período como o escândalo da Petrobras. Segundo a denúncia, o general Albino foi acusado por diretores da companhia de favorecer uma empresa estrangeira, e isso em transações comerciais. A hipótese foi prontamente desmentida pelo general, né, o João Goulart, que, no entanto, admitiu a existência de superfaturamento em operações econômicas e irregularidades em importações da Petrobras. A solução que ele teve, né, para resolver essa questão aí do Albino Silva ter cometido corrupção foi a substituição do general Albino por outro de conhecida orientação nacionalista e apontado como um dos marechais do povo, né, o general Osvino Alves. Para a oposição, era outra forma de colocar a empresa nas mãos das esquerdas e das lideranças sindicais, facilitando a articulação comunista. Então, assim, a empresa trocou de presidente, mas continua na mesma ideologia. E sobre o caso aqui do Juscelino Kubitschek, né, a gente pode ver aqui uma notícia aqui do UOL. Tratado como ladrão, JK foi acusado de ser dono de imóvel em nome de amigo. Você pode ver que as notícias aqui da época, né? Investigações dizem que é de Kubitschek o prédio da Avenida Vieira Souto, né? Depois de deixar a presidência, Juscelino Kubitschek foi morar num apartamento novinho em folha na Avenida Vieira Souto, Ipanema, o metro quadrado mais caro do país. Então, assim, realmente tinha evidências, né, de que o apartamento era de Juscelino Kubitschek, e ele conseguiu através de acordos aí durante aí o seu governo. A Petrobras, né, sendo uma das maiores empresas estatais do Brasil, pode beneficiar políticos e governantes de diversas maneiras. Entre essas maneiras, né, principalmente, é o superfaturamento de contratos de obras, onde os governos eles favorecem empresas aliadas através de licitações dirigidas, ou seja, aquelas licitações em que você já sabe quem que vai ganhar, né, já é predefinido ali entre acordos entre eles ali, e aí eles fazem ali aquela fantasia, aquela questão de que está tendo mesmo a licitação, mas na verdade já está escolhido já quem que vai ser o vencedor da licitação. Outra forma dos governos se beneficiarem com a Petrobras é através de empregos e cargos, onde os políticos no poder, né, os políticos que estão governando, eles nomeiam aliados para os cargos dentro dessa empresa. Além também de propinas e corrupção, já que políticos podem ser beneficiados através de propinas em troca de contratos, né? Então, assim, a Petrobras, ela é nada mais, nada menos do que um veículo para quem está no poder, né, para os governantes conseguirem recursos, né, até porque petróleo, né, petróleo é um dos recursos mais preciosos aí no mundo. E assim, por isso o Lula não quer privatizar a Petrobras, né, pelas oportunidades que a empresa pode entregar, né, de ser usada pelo governo, não para ter lucro, não é para ter lucro, mas sim para trazer benefícios e enriquecer seus aliados. Claramente, toda a narrativa do Lula durante a cerimônia de posse da nova presidente da Petrobras foi em torno disso, de falar da importância da Petrobras, né, para o governo, e também de descredibilizar, né, a Operação Lava Jato e todos os resultados, né, durante as investigações. Queria só deixar aqui o trecho aqui dele falando que ele é o dono do petróleo, né?
Mais ou menos, vamos ver aqui. Explorado para a riqueza do seu povo. Nós ficamos muito felizes. Eu lembro que eu fui numa reunião do Mercosul, da Unasul. A primeira coisa que o presidente Chaves me chamou foi Marechal do Petróleo. Agora o Lula vai estar na OPEP. Porque o Lula agora vai ser um sheik do petróleo. E nós tivemos um cuidado, com muita tranquilidade. Assim, galera, era isso que eu queria expor, né? Na minha opinião aí. Se você concorda, se você discorda, tem alguma coisa para falar, deixa aí nos comentários, né? Dá um like se você gostou do conteúdo, se você quer que eu traga mais conteúdos assim. E se inscreve aí no canal, beleza? Ajuda demais. Valeu, galera.